Olá, bem-vindos estudantes que acompanham esta aula em que trataremos sobre vacina. Pois é, o ano de 2022 se iniciou, estávamos em uma pandemia durante o ano passado e a pandemia persiste. Eu sou o professor Joelson e nessa aula nós vamos conversar sobre a importância da vacina, sobre a vacina neste ano de pandemia. Para isso, para esse assunto tão importante, eu tenho a professora Priscila, a quem apresento neste momento. Olá, professora Priscila. Olá, Joelson. Olá, pessoal. Olha só, muito obrigada, Joelson, pelo convite. Hoje a gente vai falar então um pouquinho aí a respeito das vacinas, né? Vamos falar o que são as vacinas, um pouquinho aí da importância das vacinas e vai ser um bate-papo super bacana, viu? Acho que vai ser bem produtivo também, professora Priscila, em que poderemos entender e nos aprofundar aí, né? Conversando sobre esse tema, que os estudantes, acredito que até mesmo os menores, ouviram bastante, porque todos nós sofremos um pouquinho, ou bastante, ou fomos assim impactados por esse tema, né? Decorrente da pandemia. Então, nesta aula sobre vacinas, a professora Priscila está aqui para nos ajudar a entender várias coisas. O que são as vacinas, por exemplo? Professora Priscila, acho que a gente podia iniciar a conversa por aí, não é? Exatamente, né? Então aí tá aparecendo aí para vocês na tela, né? Um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então tá aí, né? O que são as vacinas, por que é importante se vacinar, será que as vacinas ajudam, né? E o que mais a gente deve fazer além da vacinação? E aí, olha só, né? Já no nosso próximo slide, a gente vai ver justamente aí a questão, né? Do que são, né? Do que é a vacina. E aí, para vocês, né? Quando a gente fala de vacinas, a gente está falando então de substâncias que são produzidas em laboratório e que estimulam o organismo a produzir anticorpos. Então, olha só, Joelson, Sim. né? Então, a gente tem o que a gente chama lá de antígenos. Esses antígenos pode ser, por exemplo, uma parte de um vírus, pode ser, por exemplo, o vírus, inclusive, inteiro. E esses, né, antígenos, eles são utilizados aí na produção das vacinas. E aí, então, quando a gente se vacina, esses antígenos, ou o que a gente ainda pode dizer, né, pode chamar de patógenos, eles são que entram no nosso corpo. E aí, no nosso corpo, a gente vai, então, entrar em contato com esses antígenos, e aí sim, né, o que a gente vai aí é produzir anticorpos. E esses anticorpos é o que vai combater, então, esses antígenos, ou essas partes desses vírus, e aí vão formar, então, o que a gente chama de memória do nosso sistema imunológico. Olha só quanta coisa interessante a professora Priscila nos trouxe. E professora Priscila, assim, pensando nas partes, falando do vírus, os vírus que são esses seres microscópicos bem pequenininhos que a gente não consegue ver, mas são seres e causam doenças. Nesse caso, a gente está falando de uma doença específica da Covid-19. É isso mesmo. Então, as vacinas nos protegem dessa forma que você nos explicou. Então, nos protegem da doença causada por esse vírus, é isso mesmo? É isso mesmo, Joelson. Então, como você bem mesmo lembrou, né? Esses vírus, então, eles são bem pequenininhos. A gente, assim, né, a olho nu, como a gente diz, a gente não consegue ver. Mas eles estão espalhados aí pelo ambiente e a gente só consegue ver utilizando um equipamento que a gente chama de microscópio, que ele é um equipamento, então, que ele consegue, então, digamos assim, aumentar esses seres que são tão minúsculos para que a gente, então, consiga ver. E aí, então, esses micro-organismos, né, por eles serem, então, tão pequenininhos, eles são chamados aí de micro-organismos. Quando eles estão aí no ambiente e quando a gente entra em contato com eles, se a gente está vacinado, o nosso corpo então consegue reagir de uma maneira muito rápida e muito eficaz. Então aí ele já então permite aí que o nosso corpo esteja preparado, né, a vacina no caso,
permite que o nosso corpo aí esteja preparado que, se a gente entrar em contato então com esse vírus, a gente consegue então combater a doença ou a infecção que esse vírus possa causar no nosso corpo. Então, tem uma pergunta sobre essa parte que você conversou conosco até aqui que me vem à cabeça do que tem dentro da vacina. Os estudantes estão se perguntando, eu acho, o que tem dentro da vacina? Porque tem o líquido, algumas vacinas a gente toma até pela boca quando a gente é menorzinho, mas essa vacina ela é injetável, né? Ela vem numa seringa, numa agulha. E o que tem dentro daquele líquido? Olha só, né? Aí pode variar bastante, né, de vacina para vacina. Mas geralmente na vacina a gente vai ter ali um pouquinho de água, né, para fazer então a condução aí desse antígeno, e a gente vai ter então ou partes do vírus, se for no caso a vacina aí da Covid que a gente está falando, né? Então, a gente vai ter aí partes do vírus dentro dessa vacina, a gente pode ter até mesmo o vírus inteiro, só que ele não vai estar ativo, o vírus ele vai estar inativo. Quando a gente fala de vírus inativo, né, Joelson, a gente está falando então de um vírus que ele tá bem molinho, tá bem fraquinho. Não vai causar doença. Não vai causar doença. Vai ajudar o corpo da gente, então, a reconhecer quando o vírus, né, não tiver fraquinho, quando o vírus entrar no nosso corpo, então o corpo vai reconhecer para se defender. Foi isso que eu entendi. Isso mesmo, Joelson, isso mesmo, né? E aí, olha, se a gente passar aí para o nosso próximo slide, aí que vem justamente, né, a grande pergunta, né, que a gente viu justamente, então, o que são as vacinas? E aí vem essa grande questão, né? Por que elas são importantes, né? E por que elas são importantes? Eu acho que a gente já consegue até antecipar pelo que a gente refletiu até aqui, olha. Exatamente, né? Então, olha, se a gente passar mais uma vez aí o slide, a gente vai ver que as vacinas elas são importantes justamente porque elas são medidas aí de saúde social e elas protegem toda a população. Agora, Joyce, quando a gente fala de medidas então de saúde social, a gente está querendo dizer que se eu então estou vacinada ou eu sou vacinada, eu consigo proteger todas as pessoas que estão ao meu redor que ainda não foram vacinadas. Olha só que bacana. O social, então eu tenho essa ideia de que todo grupo se beneficia da proteção que eu recebi por meio da vacina. É isso mesmo. Então, se a gente passar aí para o próximo slide, vocês vão ver que, por exemplo, né, eu tenho uma pessoa lá que ela está infectada, né? Vamos supor que ela está infectada com o vírus da Covid. Quando essa pessoa está infectada, ela pode então transmitir a doença para uma pessoa ou até para mais de uma pessoa. E aí, quando acontece essa transmissão em massa, que foi o que a gente viu até então nessa pandemia, toda a população ou toda uma comunidade vai ficar doente. Olha só, nessa ilustração tem uma figurinha humana espirrando e tem as gotinhas ali, né, as partículas do espirro de secreção. Então, os vírus estão sendo espalhados aí dessa imagem, né? É isso mesmo, né? Os vírus aí, nesse caso, da Covid-19, os vírus, eles são espalhados, como você bem mesmo falou, Joelson, ou através do espirro, onde eu tenho, então, essas gotículas que saem do meu nariz, né, que carregam, então, o vírus junto com ela, e elas se espalham, então, pelo ambiente. E aí, se tem uma pessoa ali próximo que entra em contato com essas gotículas, então elas podem se contaminar. Uma outra forma também seriam das gotículas que saem, por exemplo, como a gente está aqui agora falando. Uhum. Então, essas gotículas também, elas podem, então, sair da minha boca, ir para o meio ambiente, e aí se eu tenho uma pessoa que está muito junta de mim, e se eu estou doente, e essa pessoa está muito junta de mim, e essas gotículas chegarem nessa pessoa, então aí ela pode se contaminar também, né? Olha só, entendemos aí por que as vacinas são tão importantes. Porque, olha, nós que convivemos, né, em espaços nas escolas, muitas pessoas compartilham o mesmo ambiente nas escolas. Então, todos nós deveremos estar vacinados. É isso mesmo, né? Justamente para a gente, então, evitar essa transmissão em massa, né? E espalhar aí cada vez mais
a Covid. Se a gente for então aí, olha para o nosso próximo slide, a gente vai ver justamente essa questão da vacinação. Se eu tenho então um indivíduo que está vacinado, ele não vai desenvolver a doença ou então ele vai apresentar sintomas muito leves. E então ele acaba quebrando então esse ciclo de contágio. E aí, por isso que a gente fala que é uma medida então coletiva, que é uma medida social, porque as pessoas vacinadas, elas quebram então essa corrente aí de contágio. Então a pessoa vacinada, ela pode se infectar também, pode contrair a doença por meio do contato com o vírus, mas ela não tem a doença tão grave, né? Ou grave, tem apenas poucos sintomas ou sintomas leves. É isso mesmo, Joelson, é isso mesmo. E aí isso evita também que essas pessoas vão para os hospitais, que essas pessoas sejam internadas e que por muitas vezes elas acabem então ocupando um leito ou ocupando um espaço de alguém que às vezes chega e está precisando muito daquele espaço. Então, porque as outras doenças, elas continuam aí, né? Então a gente tem as pessoas sofrendo de outros problemas. E se eu então, né, ocupo um leito porque eu peguei Covid, porque eu estou então infectado com a Covid, eu estou tirando espaço justamente de uma outra pessoa que está então sofrendo às vezes de uma doença que precisa imediatamente daquele espaço então em que eu estou ocupando. Então, por isso, a vacinação é super importante, porque aí vai evitar esse processo então de hospitalização, vai evitar então que eu vá até um lugar, que eu seja internado num hospital, e aí então eu libero espaço para que outros doentes que precisam muito então daquele espaço consigam então também garantir ali a sua sobrevivência, né? Professora Priscila, eu entendi aqui e acredito que os estudantes também entenderam até aqui o que são as vacinas e para que elas servem, por que elas são tão importantes. Agora, falando da Covid-19, olha, já trouxemos desde o início, né, falando sobre a vacina também. Só as vacinas ajudam no combate da Covid-19? Então boa pergunta, viu, Joelson, né? Se a gente pensar um pouquinho mais, a gente viu que antes, por exemplo, desse processo de vacinação, a gente já utilizava de outros processos para a gente continuar, né, nessa questão aí do combate à Covid-19. Então, a gente, por exemplo, se a gente não tinha vacina, a gente tinha de utilizar de outros métodos. E aí, no caso, né, a gente utilizou, por exemplo, dessa questão aí do distanciamento. Mas e agora, Joelson, será que na escola funciona o distanciamento? Ora, a escola é um espaço de convívio social. Temos muitas pessoas. Ora, esse espaço que estamos ocupando, professora Priscila, eu tenho possibilidade de estar diante de você. Agora, na escola, os estudantes podem pensar assim, se eu devo dividir o espaço com outros estudantes, com os colegas, eu posso dividir o espaço, estar próximo, mas evitar ficar tão pertinho, né? Cochichar, falar tão pertinho, porque mesmo de máscara, isso pode ser perigoso, pode representar um perigo. É isso mesmo, né? Então, como você bem mesmo lembrou, né, Joelson? A gente, então, evitar ficar bem grudadinho com o nosso colega, bem pertinho, né? Querer cochichar, contar aí as coisas do dia a dia no ouvido do nosso colega. Também a questão aí, né, da gente dividir o lanche, né, na hora aí do intervalo. Dividir o lanche não. A mesma coisa também, né? Será que pode, Joelson? O meu amiguinho então esqueceu a máscara em casa. Eu vou e dou a minha máscara para ele. Será que pode? Será os estudantes acham que vão apontar que não, professora Priscila. Não pode. Se eu estiver utilizando essa máscara, eu não posso dividir a máscara que eu estou usando com o meu colega. Se eu tiver uma máscara de reserva e que essa máscara, por exemplo, esteja limpa, aí, ok, eu emprestar para o meu coleguinha, mas se a máscara é a máscara que eu estou usando e aí eu tirar a máscara de mim e passar para o meu colega para que ele use, né, ou que eu troque a máscara com o meu colega, porque a máscara dele é mais legal do que a minha,
Aí não, né, Joelson? Ah, não. E enquanto você falava, eu pensava que depois desse tempo sem aula, o reencontro, se eu tiver com saudade do meu colega e quiser dar um abraço, é recomendado esse abraço, professora Priscila? Olha, não é recomendado um abraço, né? Você pode, então, até dar as mãos para o seu colega. Aí, se você tiver lá o álcool em gel junto com você, você pode, então, utilizar aí o álcool em gel. O tchauzinho também é bem seguro, não é, professora o Priscila? tchau. Oi, tudo bem? É um oi com cara de tchau, mas é animado e já expressa, né? É isso mesmo. Acho que esse é o mais seguro de todos, viu, Joelson? Perfeito. Perfeito. Então, garantindo assim um certo distanciamento, né? Um distanciamento que é possível nos espaços que a gente ocupa. É isso mesmo. E uma outra questão também é a questão de lavar as mãos. Isso é super importante, né? Não só lavar as mãos, por exemplo, antes da gente se alimentar, mas, por exemplo, se eu estou no transporte escolar, né? Então eu estou indo para a escola. Quando eu desço, por exemplo, do transporte escolar, eu seguro às vezes num corrimão para eu não cair. Então, quando eu chegar lá na escola, é importante eu ir lá e lavar as minhas mãos. Aí, como está mostrando para vocês no slide, então lavar as mãos ali, olha, com água e sabão, sempre, olha, esfregando bem as mãos, lavando entre os dedos, lavando a palma da mão, lavando a parte aqui de cima da mão, lavando as unhas também. Ó, não esquecer dos punhos, viu, Joelson? Olha, tô vendo na ilustração. Né? Então, lavar os punhos. E aí, por último, eu enxago bem as minhas mãos para tirar ali aquele sabão. E aí sim eu seco as minhas mãos ou numa toalha, num lenço de papel, mas tem que ser alguma coisa bem limpinho, porque aí senão sua mão vai ficar suja de novo, né? Ora, manter as mãos limpinhas e evitar colocar essas mãos, né, professora Priscila, nos olhos, na boca, no nariz, evitar o máximo possível. Acho que a gente já aprendeu que não deve fazer isso. É isso mesmo, né? Então, que nem você bem mesmo lembrou, né? Então, evitar de ficar colocando e levando as mãos à boca, evitar de ficar coçando os olhos e levando as mãos aos olhos, ou então, né, evitar de ficar mexendo na máscara. Se eu for mexer na máscara, que eu utilize, então, apenas, né, ali onde eu tenho os elásticos que prendem a máscara, então, ali ou atrás das minhas orelhas ou na minha cabeça. Então, que eu manuseie, ou seja, né, que eu mexa na máscara apenas ali pelos elásticos. E aí, já falando de máscara, né, a gente tem aí como utilizar a máscara corretamente. Então, vale colocar a máscara na testa? Não, tem que proteger o nariz e a boca, não é? Na testa não vai estar protegendo. E ali na ilustração a gente está vendo aquela máscara na testa que, olha, tá bem incorreto, né? Exatamente. Então, não vale a máscara na testa, não vale a máscara no queixo, como a gente vê muito. Com o nariz para fora, com a boca para fora. É mesmo. E nem mesmo, olha, a máscara pendurada na orelha. Então, tem que ser a máscara cobrindo nariz e boca. Isso é muito importante. Isso, cobrindo nariz e boca e evitar ficar mexendo toda hora, arrumando toda hora, colocando a mão. Não, colocou a máscara, deixa lá. É isso mesmo, né? Apenas se você, por exemplo, for trocar a máscara, aí sim você pode tirar então a máscara e colocar uma nova, mas sempre aí segurando pelos elásticos. E aí, né, a gente tem também, né, por que a máscara é tão importante, né? Justamente porque a máscara, ela diminui aí a propagação do vírus pela saliva. E ela está justamente aliada aí, olha, ao distanciamento social. Então, isso é super importante. Utilizar a máscara corretamente, manter, então, uma distância ali do meu colega, né? Ou manter aí uma distância entre aluno e professor, para que a gente possa, então, conversar e manter aí também a nossa saúde em dia, né, Joelson? Exato, evitar ficar tão pertinho. E a gente percebeu nas ilustrações as máscaras cobrindo nariz e boca, cobrindo nariz e boca. Ora, pensando na saliva, né, na presença do vírus, na saliva, imaginem só como isso deve diminuir, né? A gente sabe disso, professora Priscila, que isso diminui a circulação do vírus nos espaços. Então, a chance das pessoas se contaminarem, da gente se contaminar ou contaminar outras pessoas, diminui bastante, não é?
Ah, sim, né? Se a gente tomar então todos esses cuidados, aí sim a chance da gente se contaminar e a chance da gente também contaminar o nosso colega, contaminar alguém ali da nossa comunidade ou da escola com quem a gente vive, isso diminui bastante. Aliás, ninguém quer ver o seu coleguinha doente, né, Joelson? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ver o outro doente também. A gente abordou no início, a gente pensou no início a saúde social, né, do grupo, quer dizer, a gente está num espaço em que todos convivem e a saúde da gente depende da saúde do outro, e nesse caso a saúde do outro também depende da saúde da gente. Perfeito, é isso mesmo. Então, por isso é sempre importante a gente lembrar essas dicas que estão aí para vocês, que são essas, olha só, adotar aí as medidas sanitárias, que a gente falou aí, né, a respeito da máscara, que a gente falou a respeito aí da lavagem das mãos, ou seja, lavar bem as mãos, ou utilizar o álcool em gel. E também uma outra coisa importante, uma outra dica que a gente dá aí para vocês, é justamente a questão das vacinas. Então, para vocês, olha só, crianças, né, que têm aí a idade de 5 a 11 anos, a vacina já está disponível para vocês. Então, aí, olha, chama o pai, né, cutuca o pai, cutuca a mãe e fala aí, pai, mãe, vamos lá tomar vacina. Vamos tomar vacina, gente. Vamos tomar vacina. A gente viu o quão importante, a gente entendeu melhor o que tem dentro da vacina e como elas agem no corpo da gente, ajudando o corpo a reconhecer e a agir contra o vírus. É isso mesmo. E para vocês, crianças, se o seu pai, por exemplo, também ainda, vamos supor, não tomou a segunda dose da vacina da Covid, ou se a sua mãe, ou se algum parente próximo aí de você não tomou a segunda dose da Covid, ou ainda não tomou a vacina de reforço, aí, olha, você também chama eles para tomar a vacina junto com você. Dá para cutucar e lembrar esse adulto aí, olha, já chegou a hora, né? Chegou a hora e chegou a sua hora, estudante, né, você criança, de tomar a vacina também, para que todos fiquemos mais seguros nesse período. É isso mesmo, Joelson. E aí, então, para a gente, né, fazer um resumão de tudo o que a gente falou até agora, tem um vídeo aí para vocês, que é ali, olha, a animação do coronavírus da Unicef, que aí é para vocês, então, né, assim, a gente recapitular, então, um pouquinho. Dá para retomar várias coisas nesse vídeo, não é, professora Priscila? Dá sim, tá super bacana esse vídeo, então aí pode rodar pra galerinha. Vamos acompanhar. No ponto de ônibus, um coronavírus vermelho se exercita. 2 homens chegam. O corona, uma bolinha de dentes afiados, lambe os beijos. O homem sem máscara coloca a mão no poste. Ele boceja, leva a mão à boca, o vírus entra. 3 coronas comemoram. Os vírus surfam nas gotas de saliva, entram pelo nariz do homem com máscara no queixo. Uma mulher com uma criança no colo passa por eles. 3 vírus saem pelo espirro e voam de paraquedas. Um deles pousa na máscara da mulher, tenta arrancá-la, pula de uma máscara para a outra, exausto. A mulher com a criança no colo abre a porta de casa, tira a máscara pelo elástico, joga em um balde com água, despeja sabão em pó. A mulher esfrega as máscaras. Os vírus pulam apavorados. Pendura. Na pia, as 2 lavam as mãos com sabonete. Desenho esquemático de máscara sobre a boca e o nariz. Da lavagem de mãos com sabão, de 2 homens à distância. Na placa de proibido, o vírus faz careta. Elas erguem o braço vitoriosas. São coroadas. Letreiro. Unicef. Para cada criança. Olha só, bem bacana, né, Joelson? Bem animado e bem ilustrado. A gente viu ali os vírus, né, de uma pessoa para outra sendo transmitidos e podemos pensar que nós discutimos e aprendemos aqui que se todas aquelas pessoas estivessem vacinadas, ora, elas teriam sintomas leves, não é, professora Priscila? É isso mesmo, né? Então aí relembrando, né, o que a gente discutiu até então, se o homem, então, ali que pegou, né, o coronavírus, ele teria, se ele estivesse vacinado, ele teria, então, sintomas
bem leves, né, da doença. E aí a senhora com a criança fez certinho, né? Você viu que a máscara estava cobrindo nariz e boca. Quando ela chegou em casa, ela retirou a máscara pelos elásticos, colocou num balde, né, ali com água, despejou o sabão, lavou as máscaras. E isso é importante, principalmente para as máscaras de pano, que são máscaras reutilizáveis. Agora, algumas máscaras são aquelas máscaras que a gente pode descartar, né? Então, aí você não necessariamente precisa lavar, mas você já pode descartar aquela máscara, né? Mas para essas reutilizáveis, a gente precisa dar uma lavadinha aí com água e sabão para eliminar, então, o coronavírus que esteja, né, na parte aí de fora da máscara. Professora Priscila, eu entendi nessa aula que quanto mais rápido todo mundo se vacinar, mais rápido tudo isso vai passar ou melhorar. É isso mesmo, né? Então aí, né, o que fica de último recado para vocês, primeira coisa, se cuidem, né? Então aí utilizem da máscara, né? Utilizem aí de todas as medidas, né, dos protocolos sanitários que a gente falou, e para vocês aí que podem se vacinar, se vacinem, que isso é super importante para manter, então, a saúde coletiva de todo mundo que está por perto aí de você. Encerrando esta aula em que falamos sobre vacina, quero deixar um grande abraço. Tchau, professora Priscila. Até a próxima. Tchau, estudantes. Até a próxima. Tchau, gente. Foi um prazer, Joelson, e até mais.